Who We Are. A Chronicle of Racism in America, Jeffrey Robinson, um advogado, traça uma linha do tempo sobre o racismo antinegro nos Estados Unidos, desde a escravidão no país até um Estados Unidos pós-racial, com a ajuda de palestras, anedotas pessoais, entrevistas e depoimentos chocantes sobre o racismo. A coisa mais simples a dizer sobre quem somos é que deveria fazer parte do currículo padrão em todas as escolas dos Estados Unidos. Considerando a reação reacionária contra o Projeto 1619 e a teoria crítica da raça, é provável que seja uma tarefa difícil. Como observa o roteirista e apresentador do filme, Jeffrey Robinson, as melhores formações, incluindo a sua própria, via Marquette University, Harvard Law e décadas como advogado de julgamento, ignoraram efetivamente a história da escravidão e seu legado contínuo de supremacia branca e racismo institucionalizado. Robinson, vice-diretor jurídico da ACLU, decidiu se educar sobre o assunto, e o vencedor do prêmio de audiência em destaque do documentário South by Southwest 2021 Quem Somos? Uma crônica do racismo na América é o resultado desse processo. Robinson nunca chama explicitamente o brometo americano reflexivo que segue cada indignação sangrenta, não somos quem somos, mas o título do filme lembra essa autoilusão. Ele enfatiza que os países, como as pessoas, nunca são apenas uma coisa, mas ecoa a exortação de Moleque. Temos que nos entregar a essa luta até o fim. Suas conversas com ativistas, e particularmente com pessoas que perderam membros da família para a opressão racial, são angustiantes e inspiradoras. Um visual recorrente utilizado pelo orador Jeffrey Robinson em Emily e Sarah Constler sobre o documentário de Quem Somos? Uma crônica do racismo na América, é o de uma bola chegando a um ponto de inflexão, a poucos centímetros de alcançar um progresso real, até ser forçada a deslizar para trás. Um dos principais exemplos históricos desse revés recorrente é o assassinato do Dr. Martin Luther King Jr., que ocorreu na cidade natal de Robinson, Memphis, Tennessee, antes que o líder dos direitos civis tivesse a chance de fazer um discurso intitulado Porque a América pode ir para o inferno. Logo depois, as casas do bairro Black onde morava a família de Robinson foram compradas, levando seu pai a fazer um acordo com a incorporadora. Isso resultou na família de Robinson, não muito diferente da peça de Ansberry, comprando uma nova casa em uma comunidade branca, garantindo assim que ele e seu irmão receberiam a boa educação católica que seus pais desejavam para eles. Robinson lembra vividamente como seu vizinho estava prestes a trazer-lhe sua querida sobremesa de biscoitos de chocolate, até que ela percebeu que sua família não era, de fato, a ajuda. Nos últimos 10 anos, Robinson vem apresentando essa história para vários públicos, e o filme registra uma apresentação na Prefeitura de Nova York em 19 de junho de 2018. Mas dificilmente é uma palestra estática. As diretoras Emily e Sarah Constler usam o comentário de Robinson como a âncora de um amplo exame do contexto mais amplo da história, usando interações filmadas de Robinson com uma variedade de pessoas com experiências esclarecedoras da luta pela justiça racial. A ignorância não é felicidade, diz Robinson, porque permite que uma história falsa prospere. Uma lista parcial de assuntos que Robinson consegue abranger em 2 horas é impressionante. As raízes da escravidão de bens móveis de 1619, sua preservação constitucional, sua importância econômica, a tortuosa história jurídica, o financiamento do Norte, os fundamentos confederados da supremacia branca, a traição e seus defensores, reconstrução e reação, o massacre racial de Tulsa de 1921, a promessa perdida do movimento pelos direitos civis, seu renascimento com o Black Lives Matter, e o que precisa acontecer a seguir. Foram seus pais unicórnios, combinados com pura sorte que Robinson acredita pelo caminho que o levou a se formar na Harvard Law School e atuar como vice-diretor jurídico da ACLU, apesar de receber a melhor educação que o sistema educacional americano poderia oferecer. Robinson ficou chocado com o quanto foi deixado de fora dos livros de história, inspirando assim seu One Man Show titular, que o vemos realizando em junetente 2018 na Prefeitura de Nova York. Teatro. Assim como Al Gore detalhou a verdade inconveniente do aquecimento global e o impacto devastador que está causando atualmente em nosso planeta, Robinson está compartilhando um fato extremamente desconfortável que os anos seguintes apenas ampliaram. Ambos uma verdade inconveniente, e Who We Are exigem mudanças fundamentais urgentes em como vivemos nossas vidas. E nenhum dos filmes é a palestra seca que pode parecer à primeira vista.
Robinson é prático, atencioso e extremamente convincente ao ilustrar capítulos ocultos de nossa história compartilhada, como a limpeza étnica de 1921 em Tulsa, da qual muitas pessoas ouviram falar pela primeira vez graças à brilhante série de 2019 da HBO, Watchmen, com sua ousada letras amarelas que mais tarde ecoaram na arte de rua Black Lives Matter. Emily considera a edição de Robinson justapõe a apresentação de Robinson com imagens dele visitando assuntos em vários cantos do país, incluindo a encantadora Leslie Beinfield Handley, uma sobrevivente de 107 anos da violência em Tulsa, que foi desencadeada pela tentativa de cidadãos em Greenwood, um enclave apelidado de Black Wall Street, para evitar um linchamento. Apenas os degraus da cidade permanecem, uma lembrança arrepiante de uma comunidade pioneira que nunca foi reconstruída. Robinson argumenta que tais atrocidades, incluindo cerca de 4.000 linchamentos raciais, que ocorreram no século seguinte à emancipação, só poderiam ter sido permitidas como resultado de consentimento ou envolvimento direto, por parte da aplicação da lei. Sua observação de que os departamentos de polícia modernos foram originalmente formados como patrulhas de escravos serve como uma continuação para sua entrevista com a mãe de Eric Garner, que acredita que seu filho seja um cordeiro sacrificado. Seu assassinato nas mãos de oficiais é uma das inúmeras tragédias modernas que afirmam como a lei que isenta a morte de uma pessoa escravizada de ser considerada um crime ainda está sendo mantida. O filme certamente deixará você questionando por que um proprietário de escravos como Andrew Jackson permanece na nota de US $20. Por que Star Spangled Banner de Francis Scott Key, um verso que celebra o assassinato de pessoas escravizadas, é nosso hino nacional, e porque o pedido para reparações são sempre questionadas, especialmente à luz da Lei de Emancipação Compensada de Lincoln, que compensou os proprietários de escravos em $1 milhão por sua propriedade perdida. Uma das minhas imagens favoritas no filme é a de alguns buquês de flores apropriadamente murchos afixados com simpatia na cerca ao redor do espaço onde uma estátua do general confederado Nathan Bedford Forrest foi removida, graças aos esforços do ativista Tammy Sawyer. Robinson nos lembra que John Early do governo Nixon não mediu palavras ao admitir que a notória guerra às drogas era simplesmente para perturbar comunidades que o governo considerava uma ameaça, ligando hippies à maconha e negros à heroína. O que impede que a lição de história de revirar o estômago deste filme entorpeça nossos sentidos é a capacidade de Robinson de se tornar uma presença humana vulnerável na câmera, como quando ele admite estar desapontado com seus próprios resultados no teste de associação implícita de Harvard, que indicou que ele tem uma impressão negativa de homens negros como ele. Um ponto alto emocional da imagem ocorre durante a viagem de Robinson de volta à sua antiga escola católica de St. Louis, Memphis, onde ele e seu irmão se tornaram os primeiros alunos negros a serem matriculados lá. Seu ex-técnico de basquete, Richard Orians, conta em lágrimas como ele tentou proteger Robinson do ódio racista que estava sendo dublado em Walls, Mississippi, depois que eles viajaram para lá para um jogo. Robinson até dá a um homem que acena com a bandeira confederada na Carolina do Sul a chance de expor seu caso, removendo assim qualquer sombra de dúvida de que suas convicções superaram qualquer ameaça de conhecimento. Os espectadores céticos de que a supremacia branca está sendo normalizada nas salas de aula dos Estados Unidos não devem procurar mais do que a proposta de Lei 167 do Senado do Estado de Indiana, que remove o direito dos instrutores de ensinar que os nazistas e partidos políticos semelhantes são de baixo caráter moral. RUIAR deveria ser visto como obrigatório em todas as escolas americanas, pois nos encontramos, mais uma vez, em um ponto crucial. A esperança encontrada em ativistas de todas as raças que se manifestam juntos em meio a uma pandemia é sublinhada pela alegre música gospel nos créditos finais. O objetivo de Robinson é guiar nossos olhos para ver a verdade de nosso passado, que muitas vezes é negligenciada. Isso talvez seja mais indelevelmente expresso pelas impressões digitais deixadas nas paredes de Charleston pelas pessoas escravizadas que construíram nossas cidades, nossa economia e nosso país, tijolo por tijolo. Em um ponto de inflexão central, a esperança encontrada em ativistas de todas as raças que se manifestam juntos em meio a uma pandemia é sublinhada pela alegre música gospel nos créditos finais. Tudo isso está entrelaçado com as memórias evocativas de Robinson de crescer em Memphis segregada. Em 1968, quando Martin Luther King Jr. foi assassinado lá, ele tinha 11 anos.
Ele chama o momento de um ponto de inflexão crucial, como o fim da reconstrução, uma reversão da justiça racial, justamente quando parecia que o país havia começado a aceitar sua vergonhosa história racial. Ao confrontar esse repetido